Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor o entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito nos livros dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro? Eu fiz a leitura de Josué capítulo 6, verso 27, e fiz a leitura também no capítulo 10, no verso 12 até o 14. Nós vemos na história do povo de Israel este homem que depois de Moisés foi o grande líder, o grande general, que foi usado por Deus como sucessor de Moisés para levar o povo de Israel até a conquista de Canaã e de todas aquelas terras em vizinhança de Canaã, em todas aquelas localidades onde o povo de Israel viria a habitar. Josué, anteriormente, quando nasceu, ele não tinha este nome. O nome dele era Oséias. Era Oséias. A palavra diz aqui que era o Senhor com Josué. Realmente Deus era com ele, porque tudo que ele fez foi segundo a direção de Deus. E nós lemos na palavra de Deus que Josué era um homem muito correto, que vivia sempre para fazer a vontade de Deus. Então o Senhor era com Josué. O sol e a lua, eu fiz aqui a leitura no capítulo 10, no verso 12 até o 14. O sol e a lua conheciam Josué, sabiam que Josué era aquele homem de Deus, que o Senhor era com ele. Ele falou para o sol e para a lua parar-se, deter-se. E Deus ouviu a oração de Josué. O Senhor ouviu e atuou na história. Foi um dia longo, foi um dia, vamos assim dizer, que foi bem passado devagar, né? Nós podemos entender que Josué nasceu no Egito. O pai dele se chamava Num. Inclusive o nome Num, em hebraico, significa peixe. Interessante, né? Peixe. Josué, até os 40 anos de idade, o que foi que ele fez no Egito? Ele era um escravo. Até os 40 anos, junto com os israelitas que lá estavam, a partir dos 12 anos de idade, o menino, ele já ia amassar barro. Era pé no chão e amassar o barro para fazer tijolos, para fazer trabalhos para o Egito, para Faraó. As meninas iam para o trabalho doméstico e os meninos iam para as olarias, para amassar barro, principalmente barro, com os pés no chão. E Josué, então, com esses 40 anos, ele vivia lá no Egito, mas ele sabia que o povo de Deus, que o seu povo estava perto, dentro de algum tempo, sairia do Egito. Josué tinha muitas marcas de chicote nas costas. O povo de Israel sofria no Egito. Então o que ele tinha era pé no chão, amassando muito barro e marcas de chicote nas costas. Veja, quando Josué nasceu, que o pai dele colocou o nome de Oséias, Oxéia, ou significa salvação. O pai dele tinha esperança. Quem sabe seria ele a salvação de Israel? Quem sabe? Moisés recebeu o nome lá de Moisés
da filha do faraó, porque Moisés significa tirado das águas, ele foi tirado das águas. Ele está naquele cestinho de vime, de junco, ali no meio dos juncos do rio Nilo. Então recebeu o nome de Moisés, tirado das águas. Agora Oséias, que era Josué, o pai primeiramente Num colocou o nome de Oséias, porque significa a salvação. Havia experiência então que José poderia ser a salvação de Israel. Então veja, no 8º dia do seu nascimento, o pai dele colocou Oséias, falou salvação, né? Oséias quer dizer salvação em hebraico. Então o pai dele colocou salvação. O pai olhava para o menino e acreditava que a salvação viria por ele, que ele poderia ser a salvação do povo. Era essa a esperança que o pai dele Num tinha naquela criança. Aí o tempo foi passando. Aí um homem com 80 anos, ele chegou em Gósen. Gósen era a terra que José chamou o seu pai e os seus irmãos para morarem lá no Egito, 400 anos atrás, quando veio a fome sobre a terra e eles desceram para o Egito. A história de José você sabe, está no começa no capítulo 37 de Gênesis, pula o capítulo 38, que é um capítulo, uma história à parte. Aí vai do 39 até os 50, ali está a história de José. Então, a família de José, os seus irmãos e o seu pai, Jacó, eles foram para o Egito e foram morar nesta terra. Era um dos melhores lugares que tinha no Egito para morar, a terra de Gósen. Então, um homem com 80 anos chegou em Gósen e de tenda em tenda, ele ia dizendo para as pessoas, Shalom, 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 ele ia saudando as pessoas com Shalom. Shalom significa paz, a paz, né? Ele está dizendo para as pessoas, paz, paz. Quando as pessoas perguntavam, ele dizia paz, as pessoas perguntavam, quem é você? E aí ele respondia, eu sou Moisés, eu sou Moisés. Por quê? Ele viveu lá no Egito, no palácio, até os 40 anos de idade. Só que, aos 40 anos de idade, Moisés, ele deixou de morar no Egito, saiu de lá porque Deus tinha um plano na vida dele. E ele saiu do Egito. Deus começou então a atuar na vida de Moisés. A vida de Moisés, basicamente, se divide em 3 etapas. Ele ficou sendo instruído em toda a ciência, em toda a cultura do Egito, até os 40 anos de idade. Depois, ele ficou no deserto. Ele constituiu uma família. E depois que passou mais 40 anos, quando ele completou 80 anos, na terceira fase da vida, aí sim ele volta para o Egito. Quando ele voltou, e aí ele foi de tenda em tenda, cumprimentando as pessoas, dizendo Shalom, e quando perguntavam quem é você, ele respondia, eu sou Moisés. Em uma tenda, tinha uma senhora, uma velhinha, de mais ou menos 110 anos de idade. Quando ele chamou na tenda e disse Shalom, ela perguntou, quem é você? E ele respondeu, eu sou Moisés. Aí, é como que nós podemos ver que ela pode até dizer para ele, vem cá me dar um abraço, vem cá me abraçar. E aí ele pergunta para aquela senhora, quem é a senhora? Qual é o nome da senhora? E ela disse, o meu nome é Joquebede. Quem era Joquebede? Joquebede era a mãe dele. 40 anos havia se passado. Moisés estava revendo os seus irmãos, estava revendo a sua mãe. Aí, lá dentro da tenda, um velhinho, lá dentro, um homem, um ancião, um velhinho, lá dentro diz, eu sou Arão, que é o irmão dele, E uma velhinha de 90 anos diz, eu sou tua irmã Miriam. Foi um reencontro maravilhoso.
Moisés, sua mãe, seu irmão, sua irmã e os seus outros irmãos ali no Egito. O pai de Josué, ou de Oséias, o Num, ele estava com cerca de 68 anos. Aí ele foi chamar Oséias, para que viessem até a presença de Moisés. O Senhor pediu para Moisés, com a vara, ferir o mar, que o mar abriria. Mas acontece que Moisés e o povo não viu o mar abrir. Eles não viram o mar abrir. O mar não estava abrindo. Faraó, os seus carros de ferro, os soldados, aquele monte de gente fortemente armado, indo ao encalço daquele povo que não tinha armas, não tinha nada, eram escravos. Era homens, mulheres com crianças de colo, crianças pequenas caminhando com os animais ali que estavam, com as suas coisas, seus pertences. Eles estavam caminhando e os seus inimigos vinham vindo, estava perto. Estava chegando a cerca de 30 quilômetros, o povo já estava bem perto, e o mar, eles não estavam vendo o mar ser aberto. O mar não estava aberto, eles não estavam vendo o mar abrindo. Mas acontece que o mar, ele não estava abrindo de cá para lá, da onde eles estavam para a frente. Estava abrindo do outro lado, de lá para cá. Você pode conferir em Êxodo capítulo 14, verso 16, o verso 21, fala: por toda aquela noite, um vento foi soprando, para que o mar abrisse, um vento também foi soprando. O vento foi soprando toda aquela noite. Então aqui tem uma grande lição para nós, para você, para mim. Não é porque você não está vendo o milagre que você pediu para Deus, o milagre que você orou, o milagre que você já fez um propósito, você já determinou, que você está fazendo campanha, o milagre ao qual você tem clamado a Deus, não se sabe quanto tempo, talvez você tenha clamado por vários anos, por vários meses, por vários dias ou semanas. O milagre que você tanto espera na sua vida é questão de tempo. Então não é porque você não está vendo o milagre que ele não vai acontecer. Lembre-se que vale para você também. Não é daqui para lá, o milagre é de lá para cá. O milagre vem dos céus, vem de cima para baixo, é de lá para cá. Observe o seguinte: uma semana depois que saíram do Egito, eles iam passar por um local chamado Refidim. Refidim é o lugar onde estavam os amalequitas. Amaleque foi um povo que se opôs à passagem de Israel por aquele local do deserto onde eles habitavam. Eles eram homens cruéis, terríveis. Eles saqueavam os que passavam por ali. Eles roubavam Israel na sua retaguarda, as pessoas que vinham atrás. Eles saqueavam, roubavam. Eles eram bandidos. Foi o pior inimigo que se opôs a Israel na sua jornada para Canaã. Foi os amalequitas, foi os descendentes de Amaleque. Deus, o Senhor, falou que ia destruir, que ia arriscar totalmente da face da terra o nome de Amaleque. Amaleque, ainda hoje, está aí trabalhando pelo mundo, na sua atividade. Estou falando no sentido espiritual. São os inimigos, os opositores de nossas vidas, de nossas almas, da tua alma. São eles que querem atrasar a nossa caminhada, a nossa jornada neste mundo, para irmos a cada dia ao encontro do Senhor, na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada espiritual. Eles vêm e se opõem contra nós. São as dúvidas, são os medos, são os temores, são espíritos. Para o povo judeu, para os rabinos antigos,
Amaleque, eles simbolizam dúvida. Dúvida. Para o povo judeu, para o povo de Israel, para os rabinos, eles diziam e dizem que Amaleque significa dúvida. A pior coisa que tem para uma pessoa viver neste mundo, para fazer as coisas, para realizar projetos, para viver tranquilo, a pior coisa que existe é a dúvida. Nós somos o povo de Deus. E quem serve a Deus não pode viver com dúvidas. Nós temos que expulsar a nossa dúvida. Nós temos que expulsar a dúvida, porque a dúvida é a incredulidade disfarçada. A incredulidade disfarçada é a dúvida, é aquele ponto de interrogação. Por exemplo, quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, Tomé não estava presente naquele local, naquele cenáculo onde estavam os outros discípulos. Estava só os 10. Judas tinha se enforcado, então tinha 10. Como é que se fala? Tomé não estava ali. Então, quando o Senhor apartou-se deles, eles se alegraram muito, aqueles 10 que estavam. Então, quando chegou Tomé, disseram para Tomé: o Senhor veio aqui, o Senhor esteve conosco. Ele falou: não acredito, não é possível. Ele não estava morto? Sim, ele estava morto. Ele ressuscitou e se colocou presente aqui em nosso meio. Portas e janelas fechadas, e o Senhor se colocou em nosso meio. Ele falou: eu não acredito. Eu só acredito vendo. Eu só acredito apalpando as suas mãos, o seu lado, os seus pés. Só se eu tiver um contato. Então, Amaleque é dúvida. Dúvida é a incredulidade disfarçada. E nós temos que crer. Nós temos que ver o invisível. Nós temos que saber que Deus, o Senhor, é aquele que honra a nossa fé. Fé é crer no invisível. Então nós vemos aqui, nós observamos que depois que eles saíram do Egito, uma semana depois, lá no deserto, eles iam passar por aquele lugar chamado Refidim, onde estava o povo de Amaleque. Moisés então mudou o nome de Oséias lá na frente, porque Oséias é salvação. Lá na frente, um pouco depois, Moisés mudou o nome dele. Mas agora aqui ainda, Moisés chamou Oséias, falou: Oséias, venha cá, venha organizar aqui um grupo de soldados. Vamos aqui preparar agora já um grupo, um pequeno exército. Os homens que podem lutar. Escute, o povo tinha saído do Egito. Como é que o povo ia lutar? Sem armas, você pode me dizer. Mas o povo tinha armas. Mas eles saíram do Egito sem armas. Aonde apareceram as armas? Como? O historiador judeu Flávio Josefo, que viveu no nosso primeiro século aqui, 1900 anos atrás, ele escreveu um livro famoso. Eu tenho ele aqui em casa. Ele fala sobre a história dos judeus. E ele fala o seguinte, que quando os egípcios pereceram no mar, Deus fez um milagre. As armas, os escudos, foi lançado para o mar, para a praia, e o povo pegou e foi caminhando. Agora observa, nós não podemos rejeitar as armas que Deus colocou à nossa disposição, nós temos que conservar, porque lá na frente tem batalhas para se vencer. Tem batalhas que vêm contra nós, que nós temos que pelejar. Então Flávio Josefo diz que as armas dos egípcios que entraram no mar, elas foram lançadas para a praia. Oséias aceitou o desafio. Ele aceitou o desafio. Eles eram ex-escravos, mas eles foram à luta, porque o mesmo Deus que abriu o mar vermelho ia intervir e fazer maravilhas no meio deles, conforme Deus usou Moisés e Arão para fazer 10 sinais. Deus mandou 10 pragas no Egito. O povo de Israel tinha certeza que o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, conforme fala
em hebraico, Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, era com eles. Então, nós não podemos, você não pode recusar as armas que Deus te dá hoje, você pode precisar delas amanhã. As armas do cristão é a oração, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, lá fala sobre as armas espirituais. Seria bom você depois dar uma lida com calma e se apropriar dessas armas para a sua peleja, para as lutas que vêm pela frente. Não recuse as armas que Deus te dá. Oséias significa salvação. Agora, Moisés chamou ele e disse: vem cá, a partir de hoje o teu nome não será mais Oséias. A partir de hoje eu vou mudar o teu nome. O teu nome a partir de hoje será Josué. Falou: Josué? Sim. A partir de hoje você vai deixar de ser Oséias, porque Oséias significa salvação. A partir de hoje você vai ser Josué, você vai ser líder, você vai estar no meu lugar. O teu nome é Josué, e Josué significa em hebraico, Deus é salvação. Ou seja, a salvação vem de Deus. Não ia vir de Oséias. Não, Oséias, que foi trocado no nome para Josué, seria apenas um servo, um homem, ao qual, através dele, Deus faria a sua obra. Então, Josué, Deus é salvação. O nome dele foi trocado, você pode conferir depois em Números capítulo 13, no verso 16. Que Deus, o Senhor, te abençoe e guarde. Que você medite na palavra de Deus. Que você fique firme. Deus tem muitas bênçãos para a tua vida. Deus tem maravilhas a fazer, mas você tem que ficar firme. Você tem que crer. Você deve de obedecer à palavra de Deus. Deus tem coisas maravilhosas para fazer na tua vida. Tenha certeza disso. Fica na paz e até a próxima. Que o Senhor seja contigo. Amém? Paz. Amém.